Hoje eu vim falar com vocês uma conversinha assim mais aberta para falar sobre pessoas que prometem ou, enfim, pessoas na internet que falam você vai atingir o nível intermediário em 1 ano, em 10 meses, em 3 meses, de qualquer língua. Eu vou falar especificamente do japonês, porque isso foi uma discussão que abriu num grupo de Aprendendo Japonês que eu participo. Eu participo de alguns grupos no Facebook sobre aprendizagem de japonês, tanto mundial, assim, com várias pessoas, ou até de brasileiros mesmo, um grupo só de brasileiros aprendendo japonês. E é um grupo muito legal que as pessoas compartilham várias dicas. Eu sempre falo para vocês procurarem essas comunidades, esses grupos que as pessoas compartilham dicas. Se você tá sem grana para pagar um curso, então as pessoas compartilham muitas dicas nesses grupos, entendeu? Então eles são muito bons. Esse especificamente, qual foi o nome do grupo? Tá até aqui a postagem que me incentivou a fazer esse vídeo. É o JLPT Brasil, JLPT Brasil, N5, N4, N3, N2, N1. Que eu entrei para pessoas também compartilharem as suas dicas de JLPT, que é a prova de proficiência de japonês. Aí, o que gerou, assim, essa discussão? Uma pessoa achou um vídeo de uma menina, buzinas, não sei se vocês vão ouvir, mas eu vou continuar falando. Um vídeo de uma menina que aparentemente ela é brasileira, ela é brasileira e ela mora no Japão, e ela falou que ela chegou no nível N3 em 10 meses de estudo. Eu não sei se ela saiu do zero, eu não vi o vídeo completo dela, mas do N3 saindo do zero em 10 meses de estudo realmente é uma coisa assim, uau! E eu também me lembrou de um comentário de uma pessoa falando no meu vídeo que quando eu tava estudando pro N5, eu disse, nossa, 1 ano pra chegar no N5, hahaha. E, tipo, gente, isso é completamente relativo. Eu acho que vocês não devem se basear no seu aprendizado em outras pessoas. O que eu quero dizer, por exemplo, eu vou ver o vídeo dessa menina e eu vou ficar completamente frustrada porque eu levei 1 ano e meio pra chegar no N5 e ela levou 10 meses pra chegar no N3. E eu já vi vídeos de pessoas que levaram 1 ano pra chegar no N3, 2 anos pra chegar no N3. E, gente, são realidades totalmente diferentes. E é um vídeo também falando sobre isso, mas também falando sobre autocobrança. Vocês não podem se cobrar a mesma coisa das pessoas que vocês veem na internet. Essa menina, ela falou que ela estudou 3 horas por dia em um curso de japonês no Japão, 5 dias na semana. Eu estudo eu tenho 1 hora de aula por dia, 1 hora de aula por semana, e na época que eu estava estudando japonês, eu consegui estudar em média 1 hora por dia. Tinha dias que eu conseguia estudar apenas 30 minutos, apenas 20 minutos, mas eu me esforçava a estudar pelo menos uns 20, 30 minutos por dia. E tiveram dias, claro, que eu não estudei nada. Tiveram dias que, durante a semana, que eu tive que desmarcar a minha aula. Por quê? Porque eu sou uma pessoa adulta que tenho as minhas obrigações de pessoas adultas, como trabalho, como atividades familiares, como, enfim, cuidar da casa, obras na minha casa. Eu tenho outras milhares de atividades. Se você é uma pessoa que não tem essas outras obrigações externas e você só estuda na sua vida, cara, aproveita esse tempo que você tem para só estudar. Pelo amor de Deus, não gaste seu tempo. Claro, jogue videogame, namore, faça outras coisas. Mas se você tem tempo sobrando, estude. Isso é uma coisa que eu sempre fiz, eu não me arrependo de não ter aprendido japonês antes, porque eu trabalho desde os 18 anos de idade, né, de carteira assinada. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz 18 anos não foi nem tirar a carteira de motorista, foi tirar a carteira de trabalho. Eu tirei minha carteira de trabalho, comecei meu primeiro emprego e não parei desde então. Eu sempre, não digo que sempre estive empregada, porque tiveram tempos em que eu estive desempregada, mas eu sempre estive trabalhando de certa forma, ou seja, fazendo freelance, porque eu já trabalhava com edição de vídeo, ou trabalhando em shopping, trabalhando em loja, eu paguei minha própria autoescola, enfim, coisas. Então eu sempre estive muito ocupada.
digamos assim. Porém, eu nunca deixei de estudar. Eu sempre tive o japonês como uma coisa assim, lateralmente na minha vida. Quando eu estava com 18, 19 anos, eu aprendi, eu fiz o básico do curso de italiano, eu fiquei estudando italiano um tempo, depois eu fui pro japonês. Então, sim, eu não me arrependo. E eu estudei bastante. Bastante. Na minha adolescência eu curti bastante, mas também estudei bastante. Queria ter estudado talvez um pouquinho mais, mas na minha adolescência eu estava focada no inglês, que inglês é sempre bom você ter. Então eu estava aprimorando minhas coisas de inglês, então eu também só quis aprender uma terceira língua, quarta língua, depois que eu tivesse muito confiante no meu inglês. E principalmente porque depois que eu fui descobrir que, assim, japonês, é bom você saber um pouquinho de inglês para poder dar um tchan no seu japonês, porque você vai ter mais material didático em inglês. Você vai ter, por exemplo, até mais aplicativos. O aplicativo que eu uso de dicionário, que é o aplicativo que a maioria das pessoas recomendam, que é o Takoboto, ele é em inglês. Então, quando eu comecei a olhar o japonês, eu voltei atrás para poder aprender melhor o inglês, para poder aprender o japonês melhor. Essa história eu já contei e o ponto que eu quero chegar é que cada pessoa tem a sua própria necessidade, tem as suas próprias obrigações e tem as suas próprias vontades. Então eu vou querer aprender primeiro o inglês, eu queria aprender primeiro o italiano para depois aprender o japonês. E aí eu parava, começava, parava, voltava, parava, voltava, parava, voltava. Eu fiquei nisso de parar e voltar pelo menos um ano, até finalmente pegar no tranco para poder fazer o... E aí eu descobri, eu nem sabia que tinha prova de proficiência de japonês, eu nem sabia qual que era, nem sabia como é que era, nem sabia nada. Enfim, então, vocês não podem se basear. Se você não tem tempo para estudar, se você tem um tempo limitado para estudar, tudo bem. Se você tem alguma dificuldade, se você tem uma dislexia, eu tenho um pouquinho de dislexia, eu tenho uma dificuldade para aprender certas coisas. Então, assim, existem todas essas coisas que dificultam a sua vida e você não pode se basear em outras pessoas para poder... Notificação ali, eu já vejo, tá bom? Pra poder seguir, entendeu? Você não pode ter, mas eu quero, se essa pessoa conseguiu, eu consigo. Não necessariamente, não necessariamente. Vai no seu tempo, não foca e não bota uma meta. Tipo assim, eu quero tirar o N5 em 6 meses e o N4 em 1 ano. Não bota essa meta pra você. Eu já botei essa meta pra mim, eu já botei metas pra mim e é extremamente frustrante. Bota metas pequenas, bota metas que assim... Ou bota metas mais realistas. Se baseia em pessoas que você conhece. Eu conheço pessoas que sabem japonês, fazem japonês. Eu sigo diversos tipos de pessoas que estão aprendendo japonês na internet e isso é bom pra mim. Tanto eu vejo as pessoas que tiraram o N3 em 1 ano, quanto eu sigo a menina que está há 10 anos aprendendo japonês e só foi conseguir tirar o N2 agora. Ela tá há 10 anos com o N3, 10 anos com o N3 não, mas ela tirou o N3 com, sei lá, 20 e poucos anos, e aí ela não conseguia tirar o N2 por nada, e ela só foi conseguir depois que ela já tinha 10 anos de estudo, morando no Japão, depois de 2 anos morando no Japão. Então são realidades diferentes, depende também do tipo de estudo que você teve, depende do tipo de curso que você fez. Ao mesmo tempo, eu sigo um rapaz que ele tirou um N1 quando ele tinha 16 anos. E é assim, eu tenho 27, vou fazer 28, tenho quase 30 e ainda não tirei o N4. É um pouco frustrante? Não, gente, não é frustrante, porque eu sei que eu comecei muito tarde. Se eu tivesse talvez começado com 12, 13 anos, eu tinha tirado o N2, N1 com 16, 17 anos, talvez, não sei, né? São épocas diferentes. Entrou um bicho aqui, tá voando. Sai, bicho. Sai. Então, eu quero que vocês parem de se basear em pessoas que não têm a mesma estrutura que vocês têm. Claro, é legal você absorver experiências. Nossa, essa menina, ela teve essa experiência e conseguiu tirar essa proficiência em tanto tempo. Essa pessoa teve essa experiência e conseguiu tirar essa proficiência em tanto tempo. E aí você faz uma média. Eu não sou assim 100% dedicada aos estudos, mas também não sou assim maluca que nem a Júlia, que tem 500 mil coisas para fazer no dia dela, né? E mal consegue gravar vídeo pro YouTube. Eu sou aqui no meio termo. Eu estudo, tenho um estágio, né? Ou, enfim,
trabalho, mas eu ainda moro com os meus pais, eu tenho uma qualidade de vida ok, tenho alguns privilégios, então eu consigo fazer um curso bom, eu consigo fazer um curso presencial, eu consigo fazer um curso que é 3 vezes por semana. O curso que eu pago, ele é 1 vez por semana só, apesar de ser professor particular. Eu preferi ter um curso 1 vez por semana com um professor particular do que ir num curso 3 vezes por semana em uma sala de aula. Você também tem que abdicar de certas coisas. Você funciona melhor com um particular, você funciona melhor com a aula, conversando com as pessoas na sala, trocando ideias. Isso aqui é a cortina, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo hoje, né? Mas é assim, entendeu? Você tem que ir entendendo a sua realidade para saber, dá para chegar no N5, no N4, no N1, em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, eu vou ficar estudando a minha vida inteira. Então, não sei, gente, depende de quanto tempo você tem. Eu já falei isso em vários vídeos. Quanto tempo você tem para se dedicar ao estudo, quanto tempo livre você tem, desculpa, como é que são as suas obrigações, você vai ter tempo para fazer seus deveres, você vai ter tempo para fazer revisão. Japonês é muita revisão. Eu fiquei 1 semana sem fazer revisão diária e eu já dei 2 passos para trás no meu japonês. Eu esqueci milhares de gramáticas, milhares não, mas 3, 4 gramáticas. Meu professor já me deu um puxão de orelha e falou: Júlia, você não é assim, faz direito. E eu falei, tá bom. Aí eu já recompensei um pouco, já dei uma revisada. Então, é um exercício, literalmente, é um exercício diário que você tem que fazer para aprender, não só japonês, mas para aprender qualquer coisa. Tem algumas coisas que são mais fáceis de aprender? Tem algumas coisas que são mais difíceis? Tem também. Então, não se baseiem, assim, fielmente nas pessoas que são superdidatas, são autodidatas, são incríveis, maravilhosos, que chegam em proficiências já altíssimas em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo não se sintam merda, não se sintam tipo, nossa, eu nunca vou conseguir. Você tem o seu tempo. Você tem o seu tempo. Repete isso comigo. Eu tenho meu tempo. Eu vou aprender no meu tempo. Tá bom? Então tá bom. Bom 2020 aí pra vocês. Esse é o primeiro vídeo do ano. Eu sei que já começou assim, vrá, né? Polêmica, né? Mas acontece, né? Eu nem sabia não tem nem na minha agenda janeiro ainda. Não tem nem janeiro aqui na parede ainda, gente. E eu vi esse vídeo, eu fiquei indignadíssima porque eu lembro das pessoas terem comentado no meu vídeo sobre o N5 que eu não tinha conseguido. E eu fiquei um pouco frustrada, eu fiquei muito chateada na época, mas eu sabia que naquela época eu não estava conseguindo me dedicar o tanto que eu queria. Esse ano eu consegui me dedicar bem mais do que eu queria, e ano que vem eu pretendo me dedicar mais ainda e assim evoluindo cada vez mais rápido. Sim, eu tenho metas de, pelo menos, o meu objetivo é chegar no N3 até 2021. Né? Até 2021 eu quero pelo menos chegar no N3. Então, em teoria, em 2020 eu pego o N4, em 2021 eu pego o N3 e aí eu fico tranquila. Porque o N3 eu acho que é um nível que eu vou ficar mais feliz de chegar. E aí eu sei que o N2 e o N1 são níveis que você pode ficar 10, 15 anos estudando e não tirar. Eu sei que tem muita gente que faz o N2 e o N1 milhares de vezes. Então eu só tô mais tranquila em relação ainda, eu só quero chegar do N3, é só isso que eu peço. Tá bom? Então tá bom, é isso. Sejam felizes, tenham um ótimo ano, abracem seus amigos, seus familiares que vocês gostam, ninguém é obrigado a abraçar gente que não gosta, tá? Bebam água, não sejam babacas com os outros e é isso, reconheçam seus privilégios, abracem seus privilégios e reconheçam suas dificuldades. Tá bom? Júlia, muito motivacional nos últimos meses, estou muito motivacional. Mas é isso, gente. E tchau!